Gisele Pacheco e se Unirio. A pesquisa que eu participo é Museu e Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, estudo sobre as estratégias de articulação entre os processos de patrimonialização e de musealização no cenário das políticas públicas de salvaguardas dos bens registrados. A pesquisa ocorreu no período de agosto de 2019 a setembro de 2020. Esse projeto está vinculado ao Grupo de Estudo e Pesquisa em Museologia, Conhecimentos Tradicionais e Ação Social e ao Núcleo Multidimensional de Gestão, Patrimônio e Documentação em Museu, no GEP, e é coordenado pela professora Elizabeth de Castro Mendonça. A pesquisa foi norteada pela seguinte questão: qual o papel da museologia e dos museus no âmbito do Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, PNP, nas ações de salvaguarda adotada no estado do Rio de Janeiro, sendo o foco de análise os bens registrados pelo Instituto do Programa Histórico Nacional, IFAM. Seu objetivo geral foi analisar as estratégias de articulação entre os processos de patrimonialização e de musealização dentro do cenário das políticas públicas de salvaguarda dos bens culturais e materiais brasileiros. Esta quarta etapa, que trabalhei diretamente, focou-se em analisar os procedimentos de musealização e os impactos das ações de gestão de bens culturais, gestão de coleção e documentação em museu, na salvaguarda do patrimônio imaterial, tendo como objetivo de análise o Museu Virtual da Serrinha e o jongo, bem registrado como patrimônio imaterial brasileiro. Em continuidade à terceira fase do projeto, a pesquisa realizou uma reflexão sobre a gestão e salvaguarda do patrimônio, que entre os procedimentos de musealização, quais seriam os impactos que a gestão de bens culturais, gestão de coleção e documentação em museu, tem na salvaguarda e como poderiam se articular. Os objetivos específicos para essa parte da pesquisa são a análise das justificativas e o embasamento conceitual que direcionaram os processos de gestão de coleção e de documentação em museus, vinculados aos museus criados no âmbito dos planos de salvaguarda. Identificar as estratégias de articulação entre os processos de patrimonialização e de musealização na proposta de gestão de coleção entre museus e verificar como essas estratégias auxiliam na conformação do papel dos museus e da museologia no âmbito do PNPI. Para o desenvolvimento dessa fase, foram realizados pesquisa e análise qualitativa de dados, que foram obtidos através de levantamentos e fichamento de dados bibliográficos em publicações nacionais e estrangeiras, e documentais sobre conceitos fundamentais e metodologias relacionadas à patrimonialização, musealização, patrimônio material, gestão de coleção e documentação em museus. Políticas públicas para a área de cultura, com ênfase nos setores de patrimônio material e museus. Num segundo momento, foi feito um levantamento identificando a documentação em museus vinculada aos planos de salvaguardas embasado nas ações de salvaguarda do jongo. O jongo foi proclamado Patrimônio Cultural Brasileiro em novembro de 2005 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. O jongo está registrado no livro das formas de expressão. O registro teve como base a pesquisa desenvolvida pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular e teve como suporte a metodologia do Inventário Nacional de Referências Culturais. E tendo como principal foco da pesquisa o Museu do Império Serrano, além do tratamento e análise dos dados e elaborações de relatórios juntamente com as ações citadas acima. Os resultados dessa pesquisa, primeiramente, foram através de leituras, onde se obtiveram uma visão para políticas públicas sobre salvaguarda dos bens imateriais brasileiros, com o foco em musealização e patrimonialização e os impactos das ações de gestão de bens culturais, gestão de coleção e documentação em museu, na salvaguarda do patrimônio imaterial e como esse patrimônio se relaciona no Programa Nacional de Patrimônio Imaterial. O PNPI
As políticas públicas para o patrimônio imaterial em território brasileiro têm a sua consolidação a partir dos anos 2000, como o Decreto de Lei 3.551, que institui o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, que tem por objetivo preservar e promover a diversidade cultural do Brasil, difundindo-o para toda a sociedade e auxiliando ações que cooperam na efetivação desses objetivos. O dinamismo do patrimônio material mantém significativa relação com os aspectos sociais, históricos e culturais dos grupos e indivíduos que produzem e recriam. A viabilidade do patrimônio imaterial articula-se na conservação à salvaguarda, o que em outros termos significa a adoção de medidas que incidiam sobre a melhoria das condições de vida de pessoas que mantêm saberes e práticas transmitidas intergeralmente. Sendo os museus instituições voltadas para a sociedade em que está inserido, tendo como funções primárias os atos de salvaguardar e preservar o patrimônio, seja ele material ou imaterial, o Comitê Internacional de Museologia, o ICOM, em 2007, estabelece que os museus são instituições a serviço da sociedade que contribuem para a preservação e comunicação do patrimônio material e imaterial da humanidade, auxiliando assim que para seu desenvolvimento se faz importante juntamente preservar o meio que o patrimônio está inserido. A instituição está diretamente inserida nesse processo de salvaguardar, preservar, difundir não só o patrimônio material, como o imaterial, que são transmitidos através dos mestres detentores de saber. Outro passo importante: as políticas públicas voltadas para o patrimônio imaterial foi a criação, em 2000, do Inventário Nacional de Referências Culturais, o INRC, que é um recurso de pesquisa criado pelo IPHAN, que tem por objeto agrupar as iniciativas do Estado para que seja realizado o levantamento dos bens culturais, mas, acima de tudo, insere os produtores e sujeitos nas ações de salvaguarda desses bens culturais. No período da pandemia, como estratégia de atuação durante o isolamento social, ocorreu uma maior interação entre a equipe desse projeto de pesquisa e a equipe do projeto de extensão, Mapeamento de Coleção de Cultura Popular no Rio de Janeiro. Para maior qualificação dos dados do projeto de extensão, desta forma, esse projeto de pesquisa auxiliou no mapeamento de museus que possuem acervo de cultura popular no estado do Rio de Janeiro, focando sua perspectiva em coleções que apresentam objetos que representam o jongo. Com este levantamento preliminar, reunimos os museus no estado que detêm a tutela de objetos relacionados ao jongo e, posteriormente, esses dados serão encaminhados à Casa do Jongo. Os dados resultantes desse projeto de extensão estão disponíveis no jepunirio.org/mapeamento. As referências que foram utilizadas para esse trabalho foram políticas de gestão de acervo, possíveis fontes de informação para a tomada de decisão, de Augustin e Barbosa. Barbosa, Império Serrano entre a nostalgia e o lugar de memória. O Decreto de Lei 3.551, de 4 de agosto de 2000. Carvalho, os museus e patrimônio cultural imaterial, algumas considerações, de 2011. Dias, extensão junto ao Grupo Cultural Jongo da Serrinha, um espaço de formação e conhecimento, de 2019. O Instituto Brasileiro de Museus, o que é museu, do IBRAM. Império Serrano, Museu Virtual. Dossiê do Jongo, disponível no IPHAN, de 2007. Patrimônio Imaterial, IPHAN. Plano de Salvaguarda do Jongo, de 2011. Lima, Museologia, Museu e Patrimônio
Patrimonialização e Musealização, Ambiência de Comunhão, Boletim do Museu Paraense. Mendonça, Programa Nacional de Patrimônio Imaterial e Museu. Monteiro, Documentação em Museu e Objeto, Documento sobre Noções e Patrimônios. E Padilha, Documentação Museológica e Gestão de Acervo.